Shalom, bem-vindo. Eu sou Ilan Nigri, bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva para me dar essa moral aqui, né, para a gente conseguir chegar a mais pessoas no YouTube. E se você já está aqui há muito tempo, pode perceber que agora a gente vai começar um formato novo, então é um teste. Gostaria então que nesse vídeo, especialmente, vocês comentassem, curtissem, compartilhassem, né, e depois dessem opinião se vocês gostaram desse formato, se é interessante ou não, depois vocês me contam, tá bom? Outra novidade aqui do canal é que vocês podem ver aqui no canto, tem um QR Code, né, que a gente tem aqui um curso de alfabetização de hebraico, que eu estou desenvolvendo junto com uma professora gabaritada com mais de 30 anos de experiência, já formou mais, né, já ensinou hebraico para mais de 1.500, 1.700 alunos, e a proposta é que você, mesmo sem saber nada de hebraico, em 3 meses, você saia lendo e escrevendo em hebraico, pelo menos, né, alfabetizado. Então, copiem aqui o QR Code, ou então vai ter na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o link. Vocês vão ser levados por um canal do WhatsApp, né, um grupo do WhatsApp, silencioso, e lá então vai ser dado todas as diretrizes e tal, e depois o curso, o preço, tudo mais vai ser dito por lá. Então não percam tempo, já cliquem agora para garantir, depois vocês voltam para o vídeo, tá? Se você quer saber hebraico, né, aprender hebraico, ser alfabetizado, é a oportunidade. Vocês podem daqui 3 meses já estar lendo na Torá em hebraico, identificando as letras, identificando as palavras. Então é um bom início, ainda mais para vocês que, né, seguem meu canal, que sabem que a minha didática, né, eu trago em hebraico, a gente vê qual a profundidade que tem no hebraico e tudo mais, e também é um dos temas da aula de hoje, que é a língua sagrada. Então, também fiquem até o final do vídeo, tá? Que no final do vídeo, para quem estiver interessado no curso, vai ter uma surpresa, mas só para quem ficar até o final do vídeo. Dito isso, vamos ao vídeo. O vídeo hoje vai ser sobre a língua sagrada, em hebraico se chama Lashon HaKodesh, que a gente diz, no judaísmo, que a Torá foi dada na língua sagrada, a língua na qual Deus deu a Torá para o ser humano, que hoje é o hebraico, né? Então, eu queria hoje falar sobre o hebraico, tem a ver com o curso de alfabetização, né? Ser a língua sagrada, o idioma sagrado, o idioma que Deus falou com o ser humano, e eu trouxe aqui alguns comentaristas, eu trouxe só em português, não trouxe em hebraico, para o vídeo ser mais dinâmico. Tá? E, de novo, comentem depois se vocês gostaram dessa didática, o que dá para melhorar, se tá bom, gostaram, tá? E vamos lá. Primeiro livro, que é um livro muito importante, o livro Kuzari, que foi escrito mais ou menos no ano 1100, por aí, pelo Rabi Yehuda Halevi, lá na Espanha. Então, no diálogo 2, no capítulo, na parte 68, ele vai falar sobre o hebraico. Então, ele vai falar o seguinte: o hebraico é a língua na qual o Eterno, bendito seja Ele, falou com Adão e Eva. Interessante, né? Porque quando a gente vai falar na Torá que Deus falou com os profetas, e aí sempre a Torá é escrita em hebraico, então Deus falou em hebraico, desde o primeiro ser humano. Adão e Eva já falam com Deus, já são profetas, né? E Deus falou, não come do fruto proibido, ele fala tudo em hebraico. E no qual ambos conversaram. Isso é evidenciado pelas palavras derivadas do hebraico original. Então, por exemplo, quando a gente vai falar o nome de Adão, na Torá que é Adam, é porque ele foi feito da terra, e terra é Adamá. Então, a gente vê como existe uma correlação entre os nomes e a palavra em hebraico, aqui então provando que o idioma era realmente o hebraico. Não só foi escrito na Torá em hebraico, como o idioma era hebraico. O idioma do primeiro ser humano era o hebraico. Por exemplo, Isha, mulher, vem da palavra Ish, homem, que Isha é o feminino de Ish. Havá, Eva, vem de Hayá, de vida, né? Como está escrito, é a vida de todo ser humano. Caim, vem que eu adquiri, né, o meu filho, como está escrito na Torá. Shet, vem de estabelecer, Shat, estabelecer. Então, os nomes em hebraico têm a ver com a própria história, né? Com o próprio significado e essência do nome daquele personagem, daquela pessoa. E Noé, vem de Yenachameinu, né? Que Deus nos confortou, nos consolou. Além disso, a Torá testemunha a tradição de geração em geração, a tradição de geração em geração confirma que é esta língua de Ever, passado por Noé e chegando até Adão. Ou seja, Adão, então,
ele sabe o hebraico, Deus conversa com Adão em hebraico, logo Adão, o primeiro ser humano, já sabe falar em hebraico, e ele vai passando para os seus filhos, né? Caim e Abel, Caim mata Abel, mas depois para Shet, e para Shet de geração até chegando 10 gerações depois em Noé. E depois de Noé, então tem o filho Shem, que é a origem do povo semita, depois vai ter outro Arpachad, e aí depois vai vir o filho Eber em hebraico. E dele, do Eber, vai vir o povo hebreu, certo? E o povo hebreu vai falar a língua de Eber, que é o hebraico. Ivri, né? Eber, Ivri. Em hebraico é Ivri. Essa é a língua de Eber. E por isso é chamada de hebraico, Ivrit. Pois foi preservado no tempo da divisão e confusão das línguas. Ou seja, teve a Torre de Babel, e na Torre de Babel, cada língua, então, antes fala que todos falavam a mesma língua. Qual é a mesma língua? Até o próprio comentarista Urashi e o Midrash vai dizer que era o hebraico, a Lashon HaKodesh. Todos falavam a língua sagrada na época da Torre de Babel. Mas depois da Torre de Babel, os povos se dispersaram e cada um foi falar seu próprio idioma. E então a tradição vai mostrar que o único que preservou o seu idioma como a língua sagrada foi o Eber. Então é isso que ele está falando aqui. Pois foi preservado no tempo da divisão e confusão das línguas. Já Abraão, ou seja, Abraão é descendente de Eber, falava aramaico, mas mesmo assim o Abraão não estava exilado na terra dos caldeus. Então ele falava aramaico na região de Ur dos caldeus, que é mais ou menos onde foi a Babilônia, pois o aramaico era a língua dos caldeus. Contudo, como ele era ivri, ele era hebreu, o hebraico se manteve como uma língua separada, uma língua sagrada, sendo a língua sagrada, enquanto o aramaico se tornou uma língua secular. Querendo dizer o seguinte, os hebreus falavam hebraico, mas quando os hebreus foram exilados e estavam vivendo em outros povos, então eles passavam a falar as línguas dos outros povos, mas para uso, vamos dizer, religioso, espiritual, eles mantiveram o hebraico como a língua sagrada. Então tinha a língua secular e a língua sagrada. Continua aqui o Kuzari. Sua importância se destaca no fato de que foi utilizada por uma nação que necessitava de uma linguagem adequada para a poesia, especialmente devido à presença da profecia difundida entre eles. Já vou explicar. As necessidades de exortação aos cânticos e louvores, ou seja, como o povo hebreu, depois o povo judeu, o povo israelita, tiveram vários profetas, né? Ele vai citar aqui, né? Moisés, Josué, Davi, Salomão, todos eles falavam com Deus. E eles faziam cânticos, exortações, né? Hinos para Deus, cantavam e louvavam Deus de todas as formas. Então, eles precisavam de palavras para expressar aquele louvor, não para qualquer um, e não para qualquer tema, mas para o divino, para Deus, para o sagrado. Então, eles precisavam de uma língua que tivesse ferramentas necessárias para que isso fosse possível. E eles utilizavam o hebraico, porque é uma língua que é muito rica e rebuscada e com palavras adequadas para que você possa louvar a Deus e se manifestar e se expressar em relação ao que é sagrado, o que é divino, o que é espiritual. Isso que ele vai falar aqui, né? Seus líderes como Moisés, Josué, Davi e Salomão poderiam ter falado as expressões necessárias para suas composições e mensagens, como hoje nos faltam devido à perda do domínio completo dessa língua. Ou seja, como eles falariam tudo que eles precisavam. Vejam, por exemplo, como a Torá relata o Mishkan, que é o tabernáculo, o efod, o peitoral, que são os objetos, e outros objetos que precisavam de nomes adequados, que todos os nomes não são só nomes, eles têm ligação com o objetivo daquele objeto, com a função daquele objeto, com a essência daquele objeto. Eles encontraram as palavras corretas para nomeá-los em sua totalidade. Quão bela é a ordem desses relatos. O mesmo se aplica aos nomes dos povos, das espécies, das aves, das pedras preciosas, dos cânticos de Davi, os salmos, os lamentos e discussões de Jó com seus amigos, as admoestações e consolos de Isaías e outros textos semelhantes. Então aqui, resumindo, o Kuzari traz duas ideias sobre por que o hebraico é língua sagrada. A primeira é que foi a língua que Deus ensinou a Adão e foi preservada. Essa é a primeira questão. Essa língua preservada, ela foi preservada somente por Eber, e assim chegou até Abraão, e assim ao povo de Israel e aos judeus, o hebraico.
E ele vai dizer que esse hebraico não é a língua sagrada não só por Deus ter ensinado, como ela tem dentro dela uma língua rica e específica que você pode utilizar para poesia e para expressar, né, os seus louvores a Deus. E que toda a realidade, ele ainda vai trazer a ideia que todos os povos, ou seja, toda a realidade nessa língua, né, passa a ter o nome não só representar algo que existe na realidade, como vem manifestar a essência daquilo. A gente vai ver um pouco melhor no próximo comentário. O segundo comentário, então, que a gente vai ver é do Dom Isaac Abravanel, que vai falar sobre Gênesis 2, 19 e 20. Aqui a gente vai, capítulo 2, né, versículos 19 e 20. E vamos ver o que vai falar. Ele vai falar muito, ele vai trazer o Kuzari que a gente acabou de ver. O versículo 19, então, e o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo. E depois vai falar que formou o homem e tudo mais, e depois vai falar que o homem vai dar nome para todos esses animais. Então, sobre o homem dar nome, nomear os animais, o que a Torá quer dizer com isso? Então, ele vai explicar. A questão do ato de Adão nomear os animais exige uma análise cuidadosa. O autor do Kuzari, como a gente acabou de ler, afirmou, e isso é verdade, que Deus ensinou a Adão o Lashon HaKodesh, a língua sagrada, e implantou essa língua em sua mente e fala. Ou seja, Adão já nasceu com a capacidade de falar e de se expressar em hebraico. Ela é, sem dúvida, a mais completa entre todas as línguas e mais adequada para designar as coisas. Então, em relação ao que existe na realidade, né, a melhor língua para expressar a realidade é o hebraico, de acordo com o autor. Deus criou a linguagem com uma estrutura que está conforme a essência das coisas. Então, qual a diferença do hebraico para as outras? A estrutura da linguagem é conforme a essência das coisas. E implantou em Adão a capacidade natural de designar os nomes correspondentes. Assim como Deus deu a Adão sabedoria e conhecimento intrínseco sobre o mundo, ou seja, ele entendia o que era o mundo, a ciência, né, o físico, ele entendia o mundo. Da mesma forma, ele também implantou em sua alma os fundamentos da língua, alinhando com a natureza e a verdade espiritual das coisas. Então é tudo, da mesma forma que existia o material, o natural, a existência natural, existia também a existência espiritual, e também existia o idioma. E esse idioma ele conseguia expressar e conectar o espiritual, o material, a verdadeira essência de cada coisa que Deus criou. Ou seja, além de Deus criar um mundo físico, um mundo espiritual, Deus também criou o idioma sagrado. E tudo isso ele dotou o Adão, o primeiro ser humano, com essas capacidades, com essas sabedorias. Por isso, quando Deus trouxe os animais a Adão, ele estava verificando se a fala de Adão, ao nomeá-los, estaria em harmonia com a sabedoria divina e as essências naturais das criaturas. Então, os animais vieram para Adão, e Adão, com a sua sabedoria, ele conseguia então dar um nome para cada animal, mas o nome não era só, vou chamar de tal coisa porque precisa de algo para ser chamado. Não, porque o nome representava a essência, a função, o objetivo daquele animal. E ele conseguiu, então, o homem entender o objetivo de todos os animais, a essência de todos os animais, ou seja, de toda a natureza. Tanto que existe um Midrash que vai dizer que quando os anjos viram que Adão deu o nome aos animais, falou, o que é isso? Ele é muito acima da gente, muito superior. De uma forma mais simplificada, né? Trouxe o Midrash. Adão não escolheu os nomes arbitrariamente, igual todos os outros idiomas que existem, por exemplo, o português. As palavras são arbitrárias. Por exemplo, isso daqui vai se chamar copo, por quê? Porque precisa classificar de alguma coisa. Copo. Óbvio que tem uma origem etimológica, mas no final tem que chamar de alguma coisa. Adão não fez assim. Como as nações criaram suas línguas. Em vez disso, né, depois da Torre de Babel, em vez disso, ele nomeou os seres de acordo com o conhecimento natural implantado nele por Deus. A nomeação não foi um ato de convenção, mas de discernimento espiritual e intelectual, em que os nomes refletiam a essência e a natureza das criaturas. Então, muito forte isso que o Abravanel vai explicar. Então, essa é a diferença do hebraico para todas as línguas, de acordo com ele, que é o idioma, a língua sagrada. Por exemplo, vamos dar o exemplo de um animal.
Kelev, por exemplo, é cachorro. É Kelev. Kelev é como coração, né? Que é um animal, né, muito afetivo, né? O melhor amigo do homem, né? Que é o coração. Então, todos os animais vai ter, não só os animais, mas todas as palavras em hebraico vai ter, né, correlações à essência de cada coisa e coisa. Agora o versículo 20. Para o homem não se encontrou uma ajuda correspondente, ou seja, um par correspondente, que fala lá em Gênesis que o homem então foi ver todos os animais e ele ficou triste que estava só porque ele não achou ninguém que era correspondente, propício para ele, ou seja, um par, um casal, a sua esposa, porque a Eva ainda não tinha sido criada. Então ele vai explicar aqui, o propósito de trazer os animais a Adão, qual é? Fazê-lo perceber que nenhum deles era adequado para o seu companheiro. Por quê? Porque ele entendeu a essência de cada um, entendeu que a essência de cada um não era adequada para ele. Após nomear os animais e compreender sua natureza, Adão concluiu que não havia entre eles um ser compatível com ele. Isso preparou o cenário para a criação da mulher, que seria feita da sua carne e osso, para a sua verdadeira companheira, ou seja, a verdadeira essência, né? Propícia, compatível ao homem. A nomeação dos animais por Adão demonstra sua conexão espiritual e intelectual com a criação. Sua capacidade de nomear as criaturas reflete a harmonia entre a mente de Adão, o conhecimento divino e a natureza do mundo. Então tem três coisas: o intelecto humano, a sabedoria divina e a natureza, o mundo criado, certo? E nomear a natureza com a língua sagrada conecta essas três coisas: o intelecto humano, a sabedoria divina e a natureza. O Lashon HaKodesh, ou seja, a língua sagrada, portanto, não é uma língua convencional, mas é uma expressão direta da ordem divina e da verdade espiritual do universo. Então essa é a opinião do Abravanel, mais ou menos em 1500, né? 1500 que ele escreve a exegese, né? O comentário dele do livro Bereshit. Agora a gente vai para fontes muito mais antigas. A gente vai para os Midrashim. A gente está falando aí fonte do século I, século II, ou até anterior, tá bom? Que é exatamente quando o homem vai dar nome à mulher, ele fala, por isso será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Ou seja, por isso vai ser chamada Isha, porque do Ish foi tomada. E o feminino em hebraico de Ish é Isha. Diferente, por exemplo, em português. O feminino de homem, estou falando da palavra, não é mulher. Mulher é uma outra palavra que vem de outro local, né? Sim, o feminino se chama mulher e o masculino é homem, mas a palavra mulher não é o feminino direto do homem, diferente de Isha, né? Porque o feminino em hebraico você bota o rei no final, então fica a mulher. Gênesis. Explica os sábios. Daqui aprendemos que a Torá foi dada na língua sagrada. Porque a Torá foi dada na língua sagrada porque o homem já denominou a mulher de Ishá, querendo dizer que o homem já falava hebraico, e a Torá foi escrita, então, em hebraico, que era a língua que o Adão falava, que é a língua sagrada. Logo, a língua que a Torá foi escrita foi a língua sagrada. Logo, o hebraico, pelo menos bíblico, é a língua sagrada. Assim a gente aprende. E aqui ele vai mais longe. Rabi Pinchas e Rabi Hilkiah, em nome de Rabi Shimon, disseram: assim como a Torá foi dada na língua sagrada, também o mundo foi criado na língua sagrada. E aqui então ele eleva o nível. Não é só que a Torá foi dada na língua sagrada, mas o mundo foi criado nesse idioma. Como assim o mundo foi criado nesse idioma? A gente vai ver a seguir. Então aqui vai vir Rambam mais ou menos do ano de 1300, escreve sobre Êxodos 30, 13. Sim, que está falando qual é o contexto ali. Não lembro exatamente qual é 30, 13 são as leis, né, que Deus está dando, não lembro exatamente o contexto, mas vamos ver o comentário dele. Sim, a razão para mim do fato de nossos sábios chamarem a língua da Torá de Lashon HaKodesh, a língua sagrada, é porque as palavras da Torá, as profecias e todas as expressões de santidade foram ditas nessa língua. Ou seja, ele não está conectando agora a que Adão falava, que o mundo foi criado, mas que a Torá, quando Deus foi dar a Torá escrita e a Torá oral, ele se comunicou no idioma hebraico. Quando Deus se comunicava com os profetas, ele se comunicava no idioma hebraico.
E todas as expressões então, de santidade são expressas no idioma hebraico, são expressas com exatidão no idioma hebraico. E quem sabe um pouco de hebraico e de judaísmo, sabe que somente por a gente expressar as palavras espirituais e metafísicas com outro idioma, por exemplo, português ou latim, a gente vê como já existe uma deturpação do próprio conceito. Por exemplo, a palavra alma, por exemplo, não vem do hebraico, né? Vem, sei lá, do grego, do latim, agora eu não sei. E aí você já entende alma com um sentido que não tem nada a ver com o sentido original. Mas se você chamasse, por exemplo, a alma de neshama, que é a palavra em hebraico, você já entende o que realmente alma significa. Por exemplo, amor também. O que é amor? Aí quando você fala ahavá, você entende exatamente o que significa ahavá. Agora eu não vou ficar aqui me estendendo para não fugir do termo. Então todas as palavras abstratas de santidades, quando ditas em hebraico, dá para entender o que realmente ela significa na realidade espiritual. Quando dita em outra língua, se perde, se deturpa, e no final as pessoas ficam com um significado de amor diferente do que realmente é amor, e a palavra justiça diferente do que é realmente justiça, assim todas as palavras, né? Deus toma outro significado, alma, por aí vai, né? Então vamos continuar. E eis que é a língua com a qual o santo bendito seja seu nome, Deus, né? Fala com seus profetas e seu povo. Como assim? Quando ele se revela na entrega da Torá, no Monte Sinai, nos 10 mandamentos, ele vai falar, eu sou o seu Deus, Anohi Hashem Elokecha, ou seja, em hebraico. Não terás outros deuses diante de mim, ou seja, fala em hebraico. Ou seja, Deus vai falar em hebraico para o povo inteiro. E os outros mandamentos da Torá e da profecia. E a Torá e os mandamentos vão ser todos ditos, né, em hebraico. Nessa língua, ele é chamado pelos seus nomes sagrados. Então, em hebraico, a gente vai ver na Torá que tem os nomes sagrados de Deus. Aqui tem vários nomes, né? Ele, Elohim, Tsevakot, Shaddai, Yud-Kei. E o grande nome exclusivo, né? O tetragrama, né? Que não pode ser pronunciado. Então, todos esses nomes são em hebraico. Nela o que é? Nessa língua, ele criou o mundo. Então, ele vai voltar à ideia do Midrash que a gente viu. Ou seja, aqui está dizendo que o mundo foi criado na língua sagrada, né? E aqui é a mesma coisa. Aqui ele está falando que com a língua sagrada, com o hebraico, Deus criou o mundo. Nomeou os céus e a terra e tudo que há neles, assim como seus anjos e todos os seus exércitos, nomeando-os em Lashon HaKodesh, língua sagrada, como por exemplo o anjo Michael e Gabriel. Por exemplo, Gabriel, ele é força e Gavri é a justiça, né? Então é a força da justiça, é o anjo Gabriel, por exemplo. Também nela chamou os nomes dos santos que estão na terra, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão e por aí vai, né? Por exemplo, Isaac, Deus fala por profecia para Abraão, o menino que nascer você vai chamar de Yitzhak. Então é uma criança que já nasce com o nome que Deus já disse qual nome tem que ser dado. A mesma coisa acontece com Ismael, né? O outro filho, por aí vai. Então essa é a opinião do Ramban. Então vamos entender melhor o que é isso que Deus criou o mundo com o idioma hebraico. Se vocês estiverem gostando, né, curtam, compartilhem e comentem como vocês estão achando, já dá para ter uma noção aqui, porque vai me ajudar muito, tá bom? Também no engajamento do vídeo, por aí vai. E compartilhem com outras pessoas. Vamos voltar. Então, no outro Midrash, Bereshit Rabbah 1.1, ou seja, o Midrash, Bereshit Rabbah talvez é o principal Midrash. Capítulo 1, Midrash 1, ou seja, é o primeiro, a abertura do livro, né? Rabi Oshaya Rabba abriu com um versículo, ou seja, abriu a conversa, né, o ensinamento com um versículo que está em Provérbios, Mishlei 8:30, e eu era para ele como um Amon, e aí o Midrash vai tentar discutir o que significa o Amon aqui está em hebraico, e era sua alegria todos os dias. Então, o que esse provérbio quer dizer? E eu era para ele um Amon, e era sua alegria todos os dias. Era para ele quem? Para Deus. Eu quem? A Torá, a sabedoria. Estou dizendo que a sabedoria, a Torá, era para Deus um Amon. E era a alegria de Deus todos os dias. E aí vai trazer algumas explicações, eu pulei e vamos para o que importa. Vai falar o seguinte, a palavra Amon significa artesão, de humano. Como está escrito, a Torá disse, né? Eu fui um instrumento de arte do santo, bendito seja ele. Ou seja, Amon aqui é um instrumento de arte.
Ou seja, a Torá está falando que foi para Deus um instrumento de arte de Deus. Com ela, Deus fez a arte. E foi, então a Torá foi para ele um instrumento de alegria todos os dias. Como assim? Então vai explicar. No costume do mundo, ou seja, o normal, um rei de carne e sangue constrói um palácio. Ele não constrói por sua própria sabedoria, mas com a orientação de um artesão. Então ele vai contratar um artesão, hoje em dia um arquiteto, um engenheiro, vai ter a planta baixa, ele vai ver os cálculos e tudo mais, e aí ele vai olhar na planta, vai se consultar com o engenheiro, com o arquiteto, e vai construir, né? O que é aqui no caso? O palácio. E o artesão não constrói a sua própria sabedoria. O artesão não vai falando, né? Mas com base em projetos e diagramas que possui. Então ele faz o projeto, os diagramas, e aí ele vai se apresentar para o patrão, né, para o rei, para fazer o palácio. Para saber como fazer os cômodos e como fazer as entradas. Explica assim essa metáfora. Assim o santo bendito seja ele, né, Deus. Ele olhava para a Torá e criava o mundo. A Torá começa dizendo, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. O que significa no princípio? Bereshit. Explica. Princípio, que é Reshit, é a Torá, como está escrito em Provérbio 8:22, ou seja, mesmo capítulo. O Senhor me adquiriu como um princípio de seu caminho. Então a Torá está falando que Deus adquiriu a Torá como um princípio do caminho de Deus. O que é o caminho de Deus? É a criação do mundo. Então o princípio do mundo é a Torá. Deus fez da Torá o princípio do mundo. Então quando a Torá começa a falar no princípio Deus criou o céu e a terra, quer dizer o quê? O que é no princípio? É com o princípio. Ou seja, que com a Torá, Deus criou o céu e a terra. Quer dizer que Deus criou o céu e a terra, ou seja, o mundo com a Torá. Deus criou primeiro a Torá antes de criar o mundo. E ele olhava a Torá e criava o mundo. É o projeto do mundo. A gente vai ver daqui a pouco. Que vai ser dito o seguinte, que Deus leu, e seja a luz. Ele, seja a luz? Aí criava a luz. Ou seja, olhava para a Torá e criava o mundo. A Torá é o princípio do mundo, é o projeto do mundo. E como a Torá é escrita? Através das letras hebraicas. É o que a gente vai ver a seguir. Que é no Sefer Yetzirah, o livro da formação, que é o livro de Kabbalah mais antigo, né? Muito antigo mesmo que existe. E começa o Sefer Yetzirah falando o seguinte, com 32 caminhos de sabedoria maravilhosa, gravou, aqui vários nomes de Deus, tá? Na Kabbalah cada coisa tem o seu significado, mas o rei do mundo, ou seja, que Deus gravou com a sua sabedoria 32 caminhos, através de 32 caminhos. Aqui, o que a gente vê em Provérbios? O Senhor me adquiriu como princípio de seu caminho. Ou seja, com a Torá, Deus foi o princípio do caminho. E aqui, o Sefer Yetzirah está dizendo que com 32, Deus usou 32 caminhos para criar o mundo. É isso que ele quer dizer. Ele criou o seu mundo com 3 elementos, o livro, o número e a narrativa. Em hebraico, Sefer, Sfar e Sipur. Viu como em hebraico tudo tem significado? Sefer é livro, Safar é contagem, né? E Sipur é narrativa. Ou seja, o que é o livro, a contagem e a narrativa? É a letra hebraica. Que a letra, em hebraico, tem a sua forma escrita, tem a sua forma falada, fonética, e tem a sua quantidade, seu valor numérico, que a gente chama de gematria. Diferente de todas as palavras, em hebraico a letra também tem um número, né? Uma quantidade. Então é isso, a forma gráfica, numérica e fonética de cada letra. Quer dizer que com 32 caminhos de sabedoria, Deus criou o mundo. Como assim? Depois ele vai falar o seguinte no livro. As 22 letras As 22 letras são os fundamentos fixados em um círculo em 231 combinações eternas. Ele as gravou, as moldou, as combinou e com ela formou toda a criação e tudo que foi criado. Ou seja, que Deus criou o mundo com 22 letras, que são as 22 letras em hebraico. Que a gente chama do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. Né? Então, com as letras, Deus criou o mundo inteiro. O que é 231 combinações? Se você fizer a combinação de 22, né? De 2 em 2, ou seja, por exemplo, você tem o Aleph e Aleph, Aleph, Beit, Aleph, Gimel, você faz com todas, depois Beit, Gimel, Beit, Dalet, Beit, e faz todas as combinações, dá 231 combinações,
tá? Eu não vou entrar, não é o relevante aqui para o nosso assunto. Vamos entender o que são os 32 caminhos de sabedoria. Os 32 caminhos incluem as 10 sefirot, que são dimensões ou emanações espirituais, que eu não vou entrar nesse assunto, e as 22 letras do alfabeto hebraico, 22 mais 10, 32. Juntas formam o alicerce do universo. As 22 letras, o texto descreve as letras como ferramentas fundamentais da criação. Elas são combinadas em 231 pares, usando combinações de 2 letras, formando a base para todos os elementos da criação. A gente está falando que com a Torá Deus criou o mundo, e a Torá não é escrita através das 22 letras de hebraico, então através da combinação das letras em hebraico, Deus criou o mundo. E quando a gente então designa alguma coisa que Deus criou com uma palavra em hebraico, nada mais é do que as letras que formou a própria existência daquela criação. Não sei se agora foi... Vocês estão voando, aumentem aí, estão entendendo? E aqui os 3 elementos, que aqui é o livro, o número é a narrativa, representam os aspectos fundamentais do processo criativo de Deus ao criar o mundo. A ideia, que é o projeto, a organização, que são os números, e a expressão, que são as palavras. Então, isso tudo, na verdade, são as letras hebraicas, que no final é a Torá, é o projeto, a organização e a expressão da criação do mundo. Isso, então, Bereshit Rabbah, já estamos terminando. Rabi Pinchas, em 3.1. Rabi Yehuda e Rabi Shimon e Rabi Hanon, em nome de Rabi Shmuel bar Rabi Yitzhak, disseram. Aí é um versículo em Salmos 119 e 130. A revelação das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos simples. Que versículo é esse? E seja luz. Então, sobre seja luz, eles falam que a revelação das suas palavras ilumina. O que é a luz? A discussão é o que é a luz? E dá entendimento aos simples. Ou seja, o que é os simples? Aos seres humanos. Ou seja, que com a revelação das palavras de Deus, ilumina o ser humano. Ou seja, dá entendimento ao ser humano. A iluminação aqui não é física, é metafórica, é espiritual. A iluminação ao ser humano vem através da revelação das palavras de Deus. Por isso que disse, e Deus disse, e seja a luz. Ou seja, através dos ditos do verbo divino, da revelação das palavras divinas, vem a iluminação, a luz para o mundo. A sabedoria, o entendimento, a espiritualidade para o mundo. E daí, então vai falar o seguinte, desde a abertura de tua boca para nós houve luz, como está escrito, e Deus disse, haja luz. Ou seja, quando Deus abriu sua boca de forma metafórica, vem a iluminação para o mundo, a iluminação para as criaturas, a iluminação para o ser humano. Vem o que? Da abertura da boca de Deus. Mas Deus se expressa através do idioma sagrado. E aqui em Bereshit Rabbah 3.2, logo depois, Rabi Bereche, em nome de Rabi Yehuda bar Simon, abriu o discurso com o versículo em Salmos 33.6, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra, né? Ou seja, que com a palavra o céu foi feito. Aí continua, Rabi Yehuda, filho de Shimon, disse, o santo bendito seja ele, não criou o mundo com esforço, é um versículo, não criou o mundo com esforço nem com fadiga, mas sim com a palavra do Senhor, e os céus já foram feitos. Ou seja, Deus criou o mundo com a palavra. Assim também, aqui em Gênesis, não está escrito e que a luz fosse, ou seja, que fosse criada a luz, e sim, e houve luz, querendo dizer que já implica que já havia luz. Ou seja, quando Deus fala e haja luz, ele não está criando a luz já existia. O que é a luz? A luz é a Torá, a luz é a sabedoria divina, ela já existia. Que haja luz é agora que ela seja expressada na natureza que eu estou criando. Saia do projeto, saia do papel para a realidade, para a construção, para o palácio que eu estou criando. Que é a luz, a iluminação, que é a minha revelação, os meus ditos. E aqui em Ética dos Pais, capítulo 5, Mishnah 1, com 10 declarações, com 10 ditos o mundo foi criado. Ou seja, quer dizer que o mundo foi criado com as palavras de Deus. Quais são os 10 ditos? Se você for no primeiro capítulo de Gênesis, 9 vezes Deus fala, e Deus disse, e haja luz, e Deus disse, e o firmamento, e Deus disse, e que as estrelas, e Deus disse, que a terra, né, cresça a planta. Tem 9 vezes, e Deus disse. E uma vez, Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou o mundo. Então, com Bereshit e mais 9 vezes, são os 10 ditos de Deus, que com os 10 ditos de Deus, Deus criou o mundo. Então, aqui a gente conseguiu entender de uma forma muito profunda o que é o idioma sagrado, qual é a relação desse idioma
com a natureza das coisas, com a criação do mundo e com a essência das coisas, tanto físicas quanto materiais. Então, através da Torá, a revelação divina, a sabedoria divina, né, foi ao mundo. E foi ao mundo expressa através do idioma hebraico, da língua sagrada. E se você, então, quiser tapar, agora, mesmo você não sabe absolutamente nada em hebraico, não sabe ler nada em hebraico, normal. Se você, mesmo do zero absoluto, quiser que em 3 meses, da partir que o curso comece, você saiba ler e escrever em hebraico, todas as letras, todos os pontinhos, né? Saiba identificar as palavras, né? Seja realmente alfabetizado, poder botar no seu diploma, né? Hebraico, alfabetizado, sem hebraico. Então, vem aqui no QR Code, ou então no link que vai estar na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário fixado, e entre agora no grupo do WhatsApp, para lá você vai daqui a pouco obter mais informações, que aí eu vou postar depois informações, para a compra do curso, que vai ser aberto semana que vem, mais ou menos na metade da semana que vem. E o curso não vai ser dado por mim, eu sou professor de 10 milhão de idioma, e sempre uma professora formada, gabaritada, com mais de 30 anos de experiência, que foi minha professora quando eu fui pequeno, inclusive, tá bom? Já formou, ela disse, mais de 150 turmas, 1.700 alunos, mora em Israel atualmente, dá aula aqui em Israel para pessoas que vêm fora de Israel e não sabem hebraico. Então, com certeza, ela vai saber te alfabetizar e você vai estar em 3 meses lendo e escrevendo em hebraico, tá bom? Para mais informações, então, clique aqui. E aqui a surpresa no final do vídeo é que quem viu esse vídeo vai poder, na hora da compra, digitar lá o cupom e vai ter direito a 10% de desconto. Escrevendo o cupom ILAN10, meu nome 10, ILAN10 junto. Se você, então, na hora da compra escrever ILAN10, você vai ganhar 10% de desconto por ter visto o vídeo até aqui, né? Então aí é um benefício aí para quem conseguiu ver o vídeo até o final e aprendeu. Comentem, curtam, compartilhem esse vídeo com as pessoas e o curso também. Acredito que vocês conheçam muitas pessoas que querem aprender hebraico, né? Conhecem muitos grupos de WhatsApp de pessoas que estão sedentas pelo hebraico, de ler a Torá no original e tudo mais. Então bota aí entra no grupo, pega o link e bota aí nos grupos de WhatsApp para a gente espalhar aqui e poder ensinar hebraico para as pessoas. E que daqui 3 meses, quando eu estiver aqui nas minhas aulas, né, que eu faço semanalmente, vocês conseguirem acompanhar em hebraico o que eu estou lendo, o que eu estou falando. Muito obrigado, curtam, compartilhem, até a próxima. Espero vocês lá no curso.